Olá, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você viu o título aí, né? Porque Deus permite o sofrimento na nossa vida. Com certeza essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, né? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por aquilo? E certamente nós não temos todas as respostas. No entanto, a palavra de Deus, ela nos mostra algumas coisas importantes e fundamentais. Como, por exemplo, aqui no Salmo 119, olha só o que o salmista diz no Salmo 119, a partir do versículo 67. Ele diz assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Olha só o que ele está dizendo. Antes de ser afligido, eu andava errado, ou seja, ele está dizendo que, infelizmente ou felizmente, ele teve que aprender com o erro, ele teve que aprender com o sofrimento, ou seja, antes de ser afligido, eu andava errado, ou seja, ele precisou sofrer, ele precisou viver a dificuldade, enfrentar o problema para que ele aprendesse a lição. Infelizmente, na maioria das vezes, é desta forma que nós aprendemos. Infelizmente, a nossa teimosia, a nossa dureza de coração, ela nos traz consequências. E essa é a forma, muitas vezes, que nós aprendemos a lição. E ele diz, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Ou seja, através do sofrimento, através da dificuldade, ele aprendeu que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. A direção de Deus, o conselho de Deus é o melhor. E ele segue dizendo, os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Ou seja, depois que ele aprende a verdade de Deus, que ele aprende a lição e como viver e andar corretamente, mesmo sendo atacado pelos adversários, caluniados e etc., contudo, ele guardava os decretos, a vontade de Deus no seu coração, não cedendo à provocação do adversário, mas se mantendo no propósito firme, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E ele segue dizendo, versículo 70, tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Ou seja, eles agem assim, eles são duros de coração assim, porque são insensíveis à voz de Deus, são insensíveis ao conselho de Deus, à lição de Deus, e por isso eles se tornam cada vez mais perversos, cada vez mais duros de coração, cada vez mais insensível. No versículo 71 ele diz assim, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. A conclusão que ele chega é essa, o sofrimento foi bom para mim, porque me ensinou os teus decretos, me ensinou a tua vontade. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida, olhe para a sua situação, para aquilo que você está enfrentando e faça uma avaliação. Será que você tem vivido no centro da vontade de Deus? Será que você tem obedecido à vontade de Deus, à palavra de Deus? Por que você está vivendo nessa situação? É o momento de você olhar para dentro de si e colocar as coisas no lugar. Uma coisa é certa, diante dessas dificuldades, nós podemos tirar um grande aprendizado para a nossa vida, porque não há ninguém
que não erre, não há ninguém que não tenha pecados, portanto, não há ninguém que não precisa se consertar, não há ninguém que não precisa se arrepender, não há ninguém que precisa aprender. Guarde isso no seu coração e que essa dificuldade que talvez você esteja enfrentando possa te trazer uma lição, possa te ensinar, possa te conduzir no centro da vontade de Deus. Muitas vezes Deus não muda a situação, mas Ele usa a situação para nos mudar. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.